exatamente como a igreja de Pérgamo, ela tolerou alguns males. A igreja europeia, no momento que surgiu uma doutrina que é chamada de liberalismo, uma boa parte das igrejas não concordavam de imediato, mas eles toleraram. E esse erro levou à morte de Lutero. A gente vai analisar um pouco mais sobre isso, mas já antecipo esse ponto. Então a gente tem que ver qual que é esse mal que a gente, como cristão, não pode tolerar. Porque a gente vê o seguinte: não é que Jesus está elogiando os Efésios porque eles não toleravam nada. Não é que eles não toleravam nada que fosse diferente deles. Qualquer pessoa que pensar diferente não está tolerando. Mas não é isso. E também o problema da igreja de Pérgamo não é que eles estavam tolerando a tudo. Não, a palavra diz aqui de uma forma muito clara, e muito precisa, que a igreja de Éfeso acertou. Porque não tolerou um mal específico, não tolerou algo específico, e a igreja de Pérgamo errou, porque tolerou um mal específico. Então, nisso a gente vê, e aí que é o desafio, a gente vê que tem coisas que a igreja deve sim tolerar, mas tem coisas que a igreja não pode tolerar. E é nesse caminho que a igreja deve trilhar, não tolerando o que é o mal, e a gente vai ver qual é esse mal que a gente não pode tolerar. E ao mesmo tempo tolerando muitas coisas até que são diferentes de nós, mas que a gente deve assumir uma postura diferente. A palavra nos mostra exatamente quais eram esses grupos e doutrinas maléficas, que no caso dos Efésios eles estavam rejeitando. E quando a gente olha para as cartas ali do Apocalipse, que estavam sendo mandadas para aquelas igrejas, são cartas extremamente objetivas e curtas. É até diferente um pouco das outras epístolas. Tudo que tem na palavra de Deus tem alguma serventia, porque a palavra de Deus é viva, ela transforma os corações, ela salva. Então, tudo que tem na palavra de Deus tem um propósito e é vida. Porque Cristo é a palavra e Cristo é a vida. Mas quando a gente vê aqui, nas cartas de Apocalipse, elas são extremamente resumidas, extremamente objetivas. Então, cada descrição que está ali, cada menção de problema, cada nome que é citado, a gente vê que Deus colocou ali porque tinha um propósito. Então, quando se refere a um problema e tem a descrição do problema, então se refere, por exemplo, que eles toleravam ali a doutrina de Balaão, aqueles que seguiam a doutrina de Balaão, e explica quais são as práticas, é porque essa explicação tem um propósito. E assim a gente sabe, que é nessa descrição que a gente encontra a resposta do que uma igreja deve tolerar e o que a igreja não pode tolerar. Então, assim, o Senhor descreveu especificamente as heresias e ideias em questão, porque é de alta importância para a gente saber identificá-los e saber o que eles representam. Até para saber como também é importante saber identificar o tipo de mal que eles representam e que não deveria ser tolerado, que não deveria ser tolerado. Porque o que a gente vê é que ali não é que o único grupo doutrinário da história da igreja que a igreja não poderia tolerar era aquele específico da Nicolaense. Não, na verdade eles representam algo. Esse é algo que a igreja de todas as eras deve evitar. Então, a gente vê, e a gente, como é que tem muita cautela, porque quando a gente vê a situação da igreja naquele período, ali de João, que já era o fim da sua vida, ainda da igreja apostólica, era apostólica, já haviam diferenças entre as igrejas locais. Então você pega ali, a igreja de Pérgamo, a igreja de Efésios, a gente vê mesmo antes ali nas epístolas paulinas,
todas as igrejas locais já estavam, né, com alguns erros particulares. Então a gente vê que as igrejas já não eram exatamente iguais. Isso se assemelha até às situações que a gente vê hoje. Né? A gente está numa igreja presbiteriana, né? Na cidade muitas vezes tem uma igreja batista, alguma outra igreja que é pentecostal. Muitas vezes, né, essas igrejas vão ser igrejas bíblicas, mas que contêm diferenças. Algumas diferenças litúrgicas, algumas diferenças doutrinárias. Né? E naquela época, na era apostólica, já tinham divergências. Né? Então a igreja ali já estava lidando, né, com algumas particularidades. Então, se o irmão saísse da igreja de Corinto, né, fosse para a igreja de Laodiceia, e depois saísse daquela igreja e fosse para a igreja de Roma, além da língua, ela já encontrava algumas diferenças dessa forma também, algumas diferenças na doutrina, na liturgia, né, no comportamento. Então, na verdade, sempre houve divergências entre as igrejas, mesmo aquelas igrejas que a gente sabe que são igrejas verdadeiras. Exatamente essas que eu estou citando ali na Bíblia, são igrejas ali que Deus estava orientando, estava corrigindo, porque eram igrejas do Senhor. Não eram centros, eram propriamente igrejas. E ainda assim não eram iguais, né, umas às outras. E nem por isso, né, ali nas cartas que seriam enviadas aos líderes das igrejas locais daquela era, Jesus exige a tolerância a todas essas divergências. Né? Mas tão somente exalta a rejeição vigorosa de certas heresias. Então isso mostra, né, que tanto existem alguns desvios especialmente perigosos, abomináveis diante do Senhor, como também nos mostra, né, o nível de desvio que não podemos ser aceitos. Ou seja, duas coisas: tipos de erros, né, que a igreja não pode aceitar de forma nenhuma, e níveis de erros que também não podem ser aceitados. Né? Mas ao mesmo tempo mostra que o que não chega a isso, a gente tem que lidar de uma maneira diferente. Então a gente vê que nem toda divergência era repudiada pelos Efésios, mas somente aquelas divergências graves, específicas, descritas ali na carta de Apocalipse. Naquela carta, a gente vê no texto. Isso também confirma que a mensagem de Cristo quanto às heresias hereges não se restringiu àqueles grupos históricos específicos, né, os quais, né, por sinal, nem sequer mais existem. Né, no caso dos nicolaítas, não existem mais. Mas esse problema, na verdade, não está restrito a eles. E a gente tem duas formas, né, que nos mostram claramente isso. A primeira é porque quando a gente vê Jesus elogiando os Efésios, diz que eles não podiam suportar os homens maus, né? Colocavam à prova os falsos apóstolos. É uma descrição geral. Né? Não está falando que eles não podiam suportar os nicolaítas e colocavam à prova os líderes nicolaítas. Se fosse isso aqui, tá? Ali o problema é só os nicolaítas. Mas não. Né? O acerto deles é uma postura geral contra os homens maus e que eles colocavam à prova, né, os falsos apóstolos e falsos líderes. E isso teria, né, em toda a era. E, né, principalmente a gente vê, quando a gente olha ali a igreja de Pérgamo, né, aquela mensagem, que eles são condenados porque eles toleraram a presença de hereges que se apegam ao que é chamado de ensinos de Balaão. E, obviamente, aqui não está se tratando de uma doutrina específica. O Balaão está se referindo àquele profeta do Antigo Testamento. Então, não existia a seita de Balaão, mas existia uma postura que Jesus conecta com a postura de Balaão. Então, não é que propriamente existia, a gente não está sendo referido a um grupo específico, mas é um tipo de heresia. É um tipo de erro doutrinário, que é descrito ali como os ensinos de Balaão. Então, nisso a gente pode concluir que a postura que Cristo elogia nos Efésios e que Jesus critica dos pregadores, né, da igreja de Pérgamo se refere a todas as heresias e seus seguidores que se enquadram nessa categoria de erro
e nesse nível de erro que ele escrito ali. Ou seja, essa mensagem, né, esse ensinamento que a gente tem ali nas cartas enviadas em Apocalipse, ela serve para toda a igreja. Né? Então, esse mal que afligiu essa igreja, né, a gente viu várias vezes. Não ia só afligir a igreja de Pérgamo, a gente viu que afligiu a igreja da Europa, está afligindo a igreja brasileira. E ao mesmo tempo, esse tipo de erro, né, ele vai assumir novas formas, e é exatamente o tipo de erro que a gente tem com o Então, né, a gente tem que aplicar, né, e ver. A gente soube, então, né, quais eram esses tipos de erro, mas vamos ver, então, qual é essa categoria exata, né, de heresia, de doutrina falsa, e vamos depois ver, hoje, qual heresia que se enquadra nisso, exatamente para a gente lidar hoje, esse problema. Então, quando a gente olha para o texto bíblico, a gente vê quais eram as posturas, né, quais eram os ensinamentos, né, que ali Jesus está repudiando. Se a gente for resumir, né, o que é descrito ali que os nicolaítas praticavam, né, e a gente vê isso também pelos ensinamentos dos pais da igreja, que falam desse grupo doutrinário, eles levavam os crentes a praticar duas coisas. Ou era comer de comidas sacrificadas aos ídolos, que por mais que hoje não seja uma aplicação direta, né? Porque o paganismo está mais fraco, né? A gente tem algumas lições, o paganismo está mais fraco. Mas, né, essa postura, ela revela, né, um tipo de conduta displicente em relação àquele que é profano, imundo e proibido por Deus. Né? Porque Deus já falava que não poderia comer de coisas sacrificadas aos ídolos. E aqueles nicolaítas ensinavam exatamente isso. Então, uma postura irreverente, né, e despreocupada em relação ao que é imundo e profano, em relação àquilo que é ímpio, o que leva também a compreender que era uma postura irreverente àquilo que é santo. E outra coisa que eles ensinavam era a prática da libertinagem sexual, né, que a gente sabe pela Bíblia que é uma prática especialmente imoral e corruptora. E isso, né, a gente vê ali escrito que os nicolaítas praticavam, e que era também aqueles que seguiam, que é chamado de doutrina de Balaão, praticavam. E quando a gente olha o próprio Balaão, né, a gente vê que essa questão da libertinagem, da imoralidade sexual é tão grave, e quando o Balaão, né, ele queria levar os israelitas a se transgredir, a se contaminar, ele usou de ciladas, né, exatamente para levar o povo de Deus, né, naquele momento. Né, isso instigado ali pelo rei Balaque, né, o Moabita, para enfraquecer, que ele queria enfraquecer os israelitas. O meio foi exatamente levar o povo a cometer imoralidades sexuais, porque ele sabia que esse era o meio de corromper o povo e conduzir, né, a sacrificar os ídolos, né, a se perder doutrinariamente. Ele sabia que se o povo de Israel sucumbisse à moralidade sexual, eles iriam, né, em algum nível, estar glorificando a Deus e tomando parte ali com doutrinas pagãs, né, que estar sendo infiéis ao Senhor. E aí a gente consegue ver, né, a categoria, né, desse erro, que é aquela igreja, que essas heresias, que estava afetando ali Pérgamo cometia, e também o nível do erro, né, que Jesus instrui, né, e elogia ali para que os efésios, né, eles repudiassem e elogia que eles estavam repudiando. Ambos esses erros, né, dos nicolaítas, aqueles escritos ali, segundo de Balaão, eles representam o que a gente chama de heresias antinomianas, né, ou seja, no caso, antinomiano vem, né, de contradição, e nomiano vem de nomos, né, que é lei. Né? Então são contrárias à lei. São doutrinas que são contra a lei, nesse caso, contra a lei moral. Né? Então esse é o tipo de erro que está sendo tratado. Né? De uma forma prática, são erros doutrinários relacionados ao desprezo ou rejeição de parte ou de toda a lei moral divina. Essa é a categoria do erro ali que está sendo tratado. Né?
E a gente vê que exatamente, né, isso nos leva àquelas epístolas que a gente acabou de ler de Judas, né, a epístola de Pedro, né, que, por exemplo, Judas que fala que entraria na igreja um dia hereges que transformariam a graça de Deus em libertinagem. Né, são pessoas licenciosas. Então, é esse mesmo tipo de erro que estava afetando aquelas igrejas que essas epístolas também já tinham trabalhado, alertado e dito que deveria ser combatido. Hoje em dia, de um lado, algumas vezes querem dar um nome um pouco gentil, né, de hipergraça, essas doutrinas que vêm com esse perfil. No entanto, a verdade é que a doutrina que realmente carrega esse mesmo perfil dos nicolaítas hoje, especialmente nesse sentido, em relação ao desprezo da lei de Deus, é o liberalismo. E aqui a gente vê o que aconteceu com a igreja europeia. Porque eles estavam ali lidando com um erro da mesma categoria. Eram novos tipos de nicolaítas que surgiram. Porque o liberalismo clássico ele surgiu ali na Alemanha, no século XIX, especialmente no começo. E a igreja europeia, ela acabou aderindo, primeiro a princípios, alguns a teologia inteira. Isso levou a sucumbir. E aqui eu faço inclusive a distinção, porque muitas vezes a gente vê alguns pastores e teólogos alertar sobre esse problema hoje, mas fala ali que o liberalismo ele acabou. Hoje não tem mais liberal. Essa doutrina acabou. Porque o liberalismo clássico, aquele movimento daquele período, que surgiu ali na igreja luterana, especialmente, ele de fato findou. Mas os princípios que foram desenvolvidos naquele movimento estão vivos e muito fortes hoje. E são esses princípios liberais, essas variantes de teologia liberal, que estão adentrando em todas as igrejas. E é exatamente o perfil doutrinário que destrói a igreja, que assassina a igreja, e que matou a igreja na Europa, e que está colocando em risco a igreja brasileira, a igreja americana. E por isso que a gente vê essa categoria do erro. E, por outro lado, quando a gente pensa no nível, a categoria eu me refiro ao tipo de erro doutrinário. E ao nível de erro doutrinário seria até que ponto uma distorção da palavra de Deus se assemelharia a isso. E a gente sabe que é o tipo de erro que rompe com fundamentos da fé. Então, mesmo algumas vezes que a gente trata de alguns erros que não estão nessa categoria, a partir do momento que eles rompem com aquilo que é fundamental do projeto, aquilo que tem efeito salvífico, aquilo deve ser recebido com a mesma postura, de intolerância, de combate. Então, tudo aquilo que rompe fundamentos da fé deve ser combatido no mesmo nível. Então, a gente vê que em relação a esses erros, a gente tem um exemplo da igreja de Éfeso para seguir. E que, por sinal, foram louvados por isso. Inclusive, a gente já conseguiu até discernir tanto qual é esse erro e qual que é esse erro que está vigente hoje, qual que é a versão desses nicolaítas ou da doutrina de Barão que tem vigente nos dias de hoje. É exatamente a doutrina liberal. Ou qualquer teologia que possa chegar a esse ponto que rompa com fundamentos da fé. Então, agora uma coisa que é extremamente importante, isso a gente aprende também pelo que a própria igreja europeia sucumbiu, é que esses erros, no caso, por exemplo, do liberalismo, eles não necessariamente são aceitos de um dia para a noite. Não é que no caso da igreja europeia surgiu lá o autor, o Schleiermacher, por exemplo, o pai do liberalismo. A igreja europeia, no dia para a noite, falou: a gente vai aceitar essa teologia, e a partir de agora somos igrejas liberais. Muitas vezes as igrejas, eles ouviram aquele ensinamento, algumas coisas não gostaram, outras coisas gostaram, e deixou entrar no princípio. Ou simplesmente aquelas igrejas receberam alguma liderança, até membros que pensavam daquele jeito,
E aquilo ficou naquele meio. O ponto é que foi uma entrada progressiva. Né? E isso é exatamente o que acontece também, né, com a igreja brasileira, com a igreja americana. Não necessariamente esse tipo de erro, essa heresia, ela vai entrar de uma forma aberta ou integral. Mas são princípios que vão entrando, e esses princípios vão abrindo brechas, e quando vê, né, a igreja ela já está em novo nível liberal. É dali, para arrependimento ou morte. Então isso foi o que aconteceu na igreja europeia, principalmente com o liberalismo clássico. E princípios foram entrando, quando não, propriamente a teologia. E matou de vez. Mas o caso, né, que a gente vê na igreja brasileira e na igreja americana aqui, já tem envolvimento conservador mais do muitas vezes são princípios. Então, um exemplo. A igreja, às vezes ela vai defender que, tem que obedecer os mandamentos de Deus. Não pode ter, por exemplo, a pauta LGBT não pode ser aceita. Mas algumas vezes a gente tem uma postura que, quando olha para a lei moral de Deus, ela não reconhece que a lei moral de Deus tem que se obedecer. De um lado, quando a gente olha para a Bíblia, a gente sabe que a gente não está mais sujeito à maldição da lei. Se a gente peca, a gente sabe que esses pecados já foram ali cancelados pelo sacrifício de Cristo. E graças a Deus por isso, nós temos essa segurança. Nós estamos salvos, mesmo não erramos. Mas ao mesmo tempo, Jesus, Ele dá os seus mandamentos para que eles sejam seguidos. Então a gente deve obedecer a Deus, deve buscar obedecer a Deus, a gente deve buscar santificação, a gente deve buscar sessão, até porque sem santidade ninguém verá o Senhor, como dizem as Deus. E a gente ainda tem essa tranquilidade, que é algo que está bem no momento que a gente falhar, esses pecados já foram cancelados ali por Cristo Jesus. Então, graças a Deus é por isso. Mas a gente tem que ter essa ciência, de que Jesus diz ali em João 14, que quem o ama guarda os seus mandamentos. Então a gente tem que ter noção que a gente tem que obedecer os mandamentos de Deus. Afinal, de quais mandamentos? Todos. Vai ter alguns mandamentos que são colocados em instância, outros mandamentos que resumem a lei moral de Deus, mas a verdade é que a gente está sujeito a obedecer toda a lei de Deus. E muitas vezes, esse é um exemplo, a igreja simplesmente não reconhece que tem que obedecer todos os mandamentos de Deus. Aí tem algum outro mandamento que parece algo, na visão da pessoa, menos necessário. O irmão já deixa claro isso aqui. Está no Antigo Testamento, não se seguir. Na verdade, assim, no Antigo Testamento a gente tem que obedecer a lei cerimonial. Mas a lei moral é eterna. A lei moral diz respeito ao caráter de Deus. Então, Deus revelou em Gênesis, Levítico, revelou pelos profetas, os mandamentos morais estão eternamente vigentes. Então, o que pode acontecer é isso. É uma postura que a igreja já, diante dos mandamentos de Deus, que já não é firme, já não vai entrar. Porque a partir do momento que não reconhece que são todos os mandamentos de Deus que devem ser obedecidos, já começa a dar abertura para alguns outros. Passa o tempo, um pecado começa a entrar na igreja. O pecado que, na visão de muitos, pode ser pequeno. Aí depois a pessoa vê, não, mas você faz tal coisa, a Bíblia diz que não pode, mas você pode fazer isso, eu vou fazer outra coisa também. E nisso, a igreja vai se contendo, o pecado vai entrando. Outro meio pelo qual o diabo tem disseminado essa heresia dentro da igreja tem sido o feminismo. Inclusive tem um estudo muito interessante do autor americano, que é o Wayne Grudem, que ele viu que o feminismo tem sido um novo caminho para o liberalismo, que é exatamente uma obra que mais diz isso. Toda a igreja que foi se tornando feminista, ela findou por se tornar liberal. Não significa que ele também, no ano seguinte, a igreja ordenou uma pastora, a pastora vai chegar no culto e vai falar, vamos agora casar, gay, vamos liberar geral. Não é isso, mas algumas vezes depois de décadas. Mas a partir do momento que ordenou uma pastora, essas igrejas, eventualmente, seguem o liberalismo. Porque a consequência dessa postura é a rejeição da autoridade da palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que pode. E no momento que a igreja
pratica algo que é a palavra de Deus, isso não pode. A consequência é que os crentes, os líderes, dizem, bom, se algumas coisas que está escrito aqui eu posso, que a Bíblia diz para não fazer, a gente faz, senão tem outras coisas que também. Eu posso aplicar minha lógica. Né? E aí acaba sendo sempre isso. Né? Esse autor que fez esse estudo, ele viu que a partir do momento que a igreja chega a esse ponto, se torna feminista, ordena mulheres, vai passar algum tempo, mas essa igreja vai se tornar liberal. Isso é inevitável. Então esse tem sido o caminho. E o próprio feminismo, ele não vem de um dia para a noite. Né? Não é que a igreja, né, ela segue ali um modelo bíblico, né, liderança masculina, ensino masculino, de um dia para a noite. Então, não quer saber, vamos ordenar pastoras, diaconisas, e a partir de agora só prega mulher. Então, vai ser uma coisa gradual também. Né? Então, às vezes, começa a conceder autoridade à mulher, nem a palavra diz, né? A mulher não ensina, nem exerce de autoridade de homem, né? E coloca a mulher para ensinar também, para pregar. Então, isso tudo vai, né, abrir um caminho para que a igreja se torne feminista. Então, o que a gente tem que ter em relação a todos esses desvios é a postura de rejeição total. Né? É de realmente não aceitar. Né? Porque a partir do momento que começam a entrar, né, eles começam a abrir brechas. E nem que algumas vezes seja uma pessoa que pensa assim, eventualmente outras pessoas podem já estar, né, sendo contaminadas, especialmente quando isso chega na liderança. Então, a gente vê que quando a gente olha para o cenário, né, da igreja brasileira, da igreja americana, esse já é um problema real. Né? É por isso que quando eu estive ali na Europa, para mim foi algo extremamente alarmante. Porque eu vi o que matou a igreja europeia, foi uma igreja morta, e eu vi que o que tinha matado a igreja europeia não é que estava só lá, não. Já estava chegando no Brasil, já estava dentro das igrejas, já estava dentro até de igrejas conservadoras. Né? Ali o que eu vi foi realmente uma calamidade, né? E também um senso, né, de trazer uma mensagem urgente. Né? Que a igreja ela tem que assumir essa postura igual a igreja de Éfeso. Ela não pode tolerar o mal, ela não pode tolerar a heresia, não pode tolerar heresias que estejam nessa categoria. Né? Esse nível de erro, essas heresias de caráter antinomiano, que rejeitam a lei de Deus. A igreja não pode rejeitar nenhuma heresia que venha também abrir a porta para esses princípios, porque eles vão matar a igreja. Né? A gente não pode, né, assumir ali a postura de pedra. Né? A gente, nesse ponto, tem que seguir, né, o exemplo da igreja de Éfeso. Então a gente vê como é vital que a igreja assuma uma postura correta, que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. O que está em jogo não é nada além do que a vida espiritual da igreja, né, que é a comunhão com Deus. Até porque, né, Jesus é a palavra. E uma igreja que chega eventualmente ao ponto de rejeitar a palavra, está rejeitando a Deus. Então, o maior tesouro que a igreja tem que estar firmado é a palavra de Deus. E quando a gente olha, né, aqueles exemplos que pegam na igreja europeia, a gente tem que aprender uma coisa que não adianta uma igreja olhar para si mesma e falar, não, a igreja é forte, é vívida, ela ora, ela busca o Senhor, porque é exatamente o caso daquelas igrejas. Um dia, né, o caso de Pedro estava correndo o risco de padecer, e é o caso da igreja europeia que padeceu. Né? A igreja tem uma história de heróis da fé, de mártires, a gente vê exemplos de pastores evangelistas europeus que oravam em um dia mais do que algumas vezes. Eu mesmo orava uma semana. Né? Eu orava um dia